Paz para todos. Você já se perguntou sobre o futuro do mundo? O que significa o fim do mundo do qual Jesus está falando? Jesus disse a seus discípulos: "E quando eu for e vos preparar vosso lugar, outra vez venho e vos levarei e receberei para mim mesmo, a fim de que, onde estou eu, também vós estejais." Quando Jesus voltará para aqueles que nasceram de novo e levá-los para aquele lugar especial do qual ele está falando, ninguém conhece aquela hora, exceto Deus, o Pai. É a pregação do Evangelho do Reino a todas as pessoas que é o evento-chave que virá pouco antes do fim do mundo. Sabemos disso porque Jesus disse isso em Mateus 24, versículo 14. "E será pregado em todo o mundo este Evangelho do Reinar para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Poderíamos fazer a seguinte pergunta: de que fim Jesus falou? O fim é o clímax do mundo e do tempo como o conhecemos. É a parte final do plano de Deus para as nações. Cada detalhe do fim do mundo não é revelado na Bíblia, mas Deus nos deu uma ideia do que acontecerá por meio de profecias. As principais profecias sobre esses eventos podem ser encontradas no livro de Daniel e de Apocalipse. Também encontramos informações adicionais no capítulo 24 de Mateus e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Para resumir brevemente estes eventos, podemos dizer que a pregação do Evangelho do Reino deve ser cumprida antes que venha o fim. Depois que o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, o próprio Jesus voltará. Haverá uma ressurreição daqueles que eram crentes quando morreram. Todos os crentes vivos naquele tempo serão pegos no ar para se encontrar com Jesus. Haverá uma reunião entre os crentes que já morreram, aqueles que foram arrebatados, e o próprio Senhor Jesus. Então, haverá um tempo de grande sofrimento na terra. Este tempo é chamado de tribulação, que, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, durará 42 meses ou 1260 dias. As pessoas que não foram levados para o ar com Jesus em seu retorno são aqueles que rejeitaram e viveram em seus próprios caminhos pecaminosos. Três coisas irão distinguir a tribulação de todos os outros tempos. Ela será mundial e não apenas local. As pessoas perceberão que o fim do mundo está próximo. A intensidade do problema será maior do que nunca. A Bíblia também nos fala de um período de 1000 anos após a tribulação, durante o qual Jesus governará a terra. Jerusalém será o centro do seu governo. Isso terminará quando Satanás iniciar uma última revolta contra Deus. Satanás será lançado no lago do fogo por toda a eternidade, depois que Deus envia o fogo do céu para acabar com toda oposição. Segundo Pedro 3,10 nos diz que o mundo será incendiado com o extremo calor. E quando o tempo, como agora o medimos, não existirá mais, entraremos na eternidade que não tem começo nem fim. O plano especial de Deus será finalmente cumprido. E o sétimo anjo fez soar sua trompeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: "Vieram a ser os reinos deste mundo, os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para os séculos dos séculos." Antes que Jesus retornar para estabelecer seu reino, em sua forma final, o Evangelho do Reino deve ser estendido a todas as nações do mundo. Para nos permitir pregar o Evangelho do Reino, devemos entender o reino de Deus. Qual devemos experimentar primeiro?
O Evangelho do Reino era o propósito central da vida de Cristo. Ele disse aos líderes religiosos: pois que fechais o reino dos céus diante dos homens, porque nem vós entrais, nem mesmo aqueles que estão entrando tolerais entrar. Ao longo dos evangelhos, somos instruídos a buscar primeiro o reino, orar por ele e pregá-lo. Então Jesus nos diz como entrar no reino e nos diz que residir nele requer um novo estilo de vida. Esta é a razão pela qual precisamos entender os princípios e padrões deste reino. Este é um reino que não pode ser abalado por forças inimigas e ele deve ser o propósito central da nossa vida. É uma coisa eterna a qual podemos dar total fidelidade. Como explicamos em nossa lição anterior, o homem tem um corpo natural que vive no mundo natural, mas o homem é também um ser espiritual com alma e espírito em Deus. O homem é corpo, alma e espírito. Nosso ser espiritual, nossa alma e espírito faz parte do mundo espiritual, assim como nosso corpo natural faz parte do mundo natural. Porque existe um mundo espiritual, também existem reinos espirituais, assim como existem reinos e países no mundo natural. Mas no mundo espiritual existem apenas dois reinos. Um é o reino de Satanás, que consiste em Satanás como governante, seres espirituais chamados demônios e todos os que vivem em pecado e em rebelião contra a palavra de Deus. O outro é o reino de Deus, que consiste em Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, seres espirituais chamados anjos e todos os homens e mulheres que vivem em justa obediência à palavra de Deus. O reino de Deus existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro, mas em diferentes formas. Hoje, no mundo natural, o reino de Deus existe individualmente dentro de cada homem e mulher que fez de Jesus o Rei de suas vidas. No futuro, haverá uma revelação visível, real do reino de Deus. Uma das parábolas que Jesus contou revela que todos os homens fazem parte de um reino ou do outro. Ele disse em Mateus 13:38: o campo é o mundo, e a boa semente, estes são os filhos do reinar, e os joios são os filhos do maligno. Antes de prosseguir na explicação do reino de Deus, deve-se dizer que o reino de Satanás é um lugar de desespero, tormento e sofrimento, considerando que o reino de Deus é um lugar de alegria e de felicidade com Deus, onde não haverá lágrimas ou sofrimento. A Bíblia nos ensina que todos os homens e mulheres herderam a natureza pecaminosa do primeiro homem, Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: por causa disso, do mesmo modo como por um homem o pecado entrou dentro do mundo, entrou e, através do pecado, entrou a morte, também assim, para dentro de todos os homens, a morte veio, em que todos pecaram. E também lemos em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos nós temos uma natureza pecaminosa básica, ou a semente do pecado dentro de nós. Nossa inclinação natural é praticar o mal. E por isso, ao nascermos, pertencemos automaticamente ao reino de Satanás. Nosso futuro eterno será, portanto, um tormento, se nada fizermos para mudá-lo. É nascendo de novo, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador e sendo batizados que deixamos o reino de Satanás e entramos no reino de Deus. Desde então, Satanás se rebelou contra Deus. Tem havido uma guerra espiritual entre o reino de Satanás e o reino de Deus.
Em toda a Bíblia, lemos sobre esta guerra entre esses dois reinos. Esta batalha está acontecendo em todo o mundo pelas mentes, almas e espíritos da humanidade. Satanás quer manter os homens cativos em seu reino por meio do pecado. Ele usa o engano para induzir homens e mulheres a desfrutar da luxúria da vida pecaminosa. Ele deseja as afeições da alma e do espírito que, na verdade, pertencem a Deus. João 3,10, Jesus comparou Satanás a um ladrão. O furtador não vem senão a fim de furtar e de matar e de fazer perecer. Eu vim a fim de que a vida elas tenha e mais abundantemente a tenha. Essa guerra no mundo espiritual continuará até o fim dos tempos como os conhecemos. O reino sem rei não existe. Ele é o governante soberano sobre seu reino. Isso significa que ele tem o poder supremo, a autoridade máxima e está livre de controle externo. Um rei faz leis e os residentes obedecem a essas leis. Ele também tem poder sobre as pessoas, incluindo o poder de vida e de morte. O Senhor Jesus Cristo é o maior de todos os reis. Em 1 Timóteo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo o chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 17, 14, também lemos que ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Isso também é confirmado em Apocalipse 19, 16. E ele tem sobre o manto e sobre a sua coxa o nome tendo sido escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é chamado Rei dos Reis porque ele governa um reino que é soberano e eterno. Esse rei nunca vai acabar e nunca será derrubado por uma revolução. Não terá nenhum outro que sucederá a Jesus. Porque lemos sobre o nascimento e ministério de Jesus nos Evangelhos, tendemos a esquecer que Jesus sempre existiu. Deixe-me ler para você uma passagem de João, onde Jesus é descrito como a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermediário dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Coisas reveladas sobre o futuro que não podem ser conhecidas pela sabedoria natural são chamadas de profecias. Muitas delas foram feitas no Antigo Testamento sobre Jesus como Rei dos Reis. Essas profecias revelam como, quando e onde o rei deveria nascer e dão muitos detalhes sobre sua vida, ministério e morte e ressurreição. Através da genealogia de Jesus, que encontramos em Mateus 1 e em Lucas 3, sabemos que Jesus nasceu judeu. Ele veio como rei para seu próprio povo judeu primeiro, mas eles o rejeitaram. Ele foi questionado se ele era ou não o rei esperado. Ele foi acusado de ser de Satanás. As pessoas até tentaram de pegar Jesus e fazê-lo rei de força, porque ele não estava estabelecendo o reino que desejavam. O povo ficou desapontado, porque Jesus não derrubou o governo romano. Eles ficaram irados, porque Jesus não estabeleceu o reino terrestre. A maior necessidade do povo judeu não era a liberdade do governo de Roma, mas a libertação das cadeias do pecado. A chave para o reino de Jesus era o arrependimento, não a revolução. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entrego aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Apenas algumas pessoas reconheceram Jesus como rei, mas aqueles que o fizeram receberam um relacionamento especial. Mas a todos, quando o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam em seu nome. Tudo na vida é baseado em relacionamentos. Não é o que você sabe que é importante, é quem você conhece. Não é o que você sabe sobre a Bíblia que lhe dá entrada no reino, é quem você conhece. Você deve conhecer seu rei. Em outras palavras, você deve conhecer Jesus pessoalmente. O reino de Deus é diferente dos outros reinos. É um reino justo. Homens pecadores nunca poderiam entrar neste reino. Devia haver alguma maneira de entrarmos porque somos apenas pecadores. Deus providenciou esse caminho para nós por meio da morte de Jesus, o Rei. Ele não merecia esta morte. Ele nunca pecou, mas morreu no lugar de todos aqueles que pecaram. Ele pagou a pena da morte por nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermediário de Jesus Cristo, nosso Senhor. Após sua morte por crucificação, o rei foi sepultado, mas não permaneceu na tumba. Ele ressuscitou no terceiro dia. Por meio disso, ele obteve a vitória sobre a morte física. Assim como Jesus, todos nós passaremos pela morte física, mas também passaremos pela ressurreição como ele. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos dos seus discípulos. Mas, depois de um período de 40 dias, ele voltou para o céu. No entanto, Jesus não nos deixou nas mãos vazias e sem esperança. Ele prometeu dar seu poder por meio do Espírito Santo. No curso do seu ministério, ele também disse: "E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim que onde que estiver, estejais vós também." Ninguém sabe exatamente quando Jesus voltará, exceto o Pai. Deixe-me ler para você como o Novo Testamento nos diz como será a volta de Jesus. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçeis como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermediário de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem, como as vozes do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo, em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Palavras tão lindas, que esperança maravilhosa. Vamos nos certificar de que nossas vidas sejam voltadas para este destino extraordinário e estar com nosso Senhor Jesus para todo o sempre. Amém. Próximo ensino será chaves para o reino. Não perca. Deus abençoe a todos vocês e os mantenha seguros.